Recebendo hoje aqui no nosso estúdio a visita ilustre de Arthur do Morro, das Duas Barras, de Utinga, de Jacobina, do mundo. Aí a gente fica nessa ideia de que, primeiro, baiano, mas baiano não nasce. Baiano estreia, né? Essa é uma máxima que os artistas já incorporaram. E Arthur nasceu onde? Rapaz, Arthur Oliveira, né? Eu costumo dizer que eu sou um cidadão do mundo. Eu não me sinto. Quando criança eu vi Dança com Lobos, né? Eu achei lindo demais aquele filme porque era um norte-americano, um cara que estava ali para dominar as tribos indígenas, mas por necessidade passa a viver com aquela tribo. E aí o que acontece? Em um determinado momento ele precisa de pegar em armas para defender a tribo que ele foi lá estudar, para conquistar, para... Então, eu sou esse tipo de pessoa. Eu sou um pedacinho de cada coisa, né, que eu li, que eu vi. E eu me lembrei agora de Dança com Lobos, que não estava no script, mas é verdade. Eu sou um ser que eu defendo com unhas e dentes, com a própria vida, o lugar onde eu estou. Mas todo ser humano tem uma origem, né? E eu não sou de Morro de Chapéu, de coração eu sou. Mas eu sou nascido em Utinga. Muito bem. Na verdade, né, existem duas versões e eu prefiro essa, né? Uma tia minha me contou que na madrugada do dia 1º de março de 1974, né, uma mulher chamada por nome de Zenaide Farias de Oliveira, ela entra em processo de parto e as pessoas se alvoroçam, né, e mandam chamar de Rocha, Jurandir Marques Rocha. E Jurandir Marques Rocha chega, né, na fazenda Alto Bonito, no distrito de São Roque, no município de Utinga. E aí arruma as coisas rapidamente para levar Zenaide à cidade de Wagner, né, que antigamente era chamado de Ponte Nova, né, o hospital de Wagner. E nessa correria, ao passar pela segunda ponte, que é a divisa entre Utinga e Wagner, eu sou tão confuso que eu nem sei se eu nasci em Utinga ou em Wagner. Eu nasci exatamente no meio do caminho, né? E não teve mais como ir à frente e minha mãe deu à luz ali, né? Com o auxílio de meu pai. Meu pai conta que foi a situação mais estranha que aconteceu na vida dele, né? Um dia ele estava meio chapado, ele tinha brigado com a esposa dele e a gente chamou ele para tomar uns uísque, ele começou a falar um monte de besteira. E eu perguntei a ele se era verdade, né? Que eu tinha nascido mesmo no Jeep. E ele começou a rir e falar: rapaz, vai pensando, né, rapaz? Foi uma confusão maior do mundo. E aí eu vinha para levar tua mãe lá no hospital e no meio do caminho a mulher a perigou. E aí eu fiquei imaginando, né, cara, que agonia da peste. Ele falou que foi a situação mais inusitada da vida dele. Ele comparou ele chapado comparou a um goleiro, né? A um goleiro, ele falou lá a data lá, o que o Brasil estava na final da Copa do Mundo e ele comparou a um goleiro, né? Tentando segurar a criança que nascia. Ai, ai. Mas assim, eu não sei se é verdade, porque uma outra tia minha disse que eu nasci na fazenda Alto Bonito e que meu pai chegou 2 dias depois e que me levou levou minha mãe para Wagner. Minha mãe teve eclâmpsia, né, e veio a falecer e eu, por ironia do destino, tô aqui para contar esse caso, né? Pois é, eu nunca morei em Utinga, amo as pessoas de Utinga, um abraço a todos eles. Numa Pompilho, Georginho, Joedson, a galera da cultura, a galera da arte, me arrepia, a galera muito boa, a galera de Utinga. De tanto vai e vem, de não saber de que lado da ponte nasceu, aí de repente na cultura você desenvolve várias facetas, você consegue desenvolver várias modalidades da arte. Sim. Você faz o teatro, você faz o teatro de caixa, o teatro de rua, pintura e outras coisas, e poesia. Poesia, né? Aí você não só é um declamador, você também passou a ser autor de poesias. E como é que isso entrou na tua vida aí? Cara, foram duas chacolejadas que a poesia me deu, né, cara? Uma delas foi quando meu pai estava se separando da minha mãe, né? Na primeira situação assim mais complexa, mais complicada mesmo, a minha mãe foi embora para Salvador
e me levou junto. Eu ainda pequeno, né, eu com 10 anos de idade. E eu não queria ir, eu queria ficar com meu pai. Eu tenho uma ligação muito forte com meu pai, apesar de divergirmos em quase tudo, mas assim, o amor ele é incondicional, né? E a gente brigava muito, discutia muito, até hoje a gente discute muito, mas eu tenho uma ligação muito forte com meu pai, talvez muito maior do que com a minha mãe, que me criou, a Delita, né? Uma figura que herdei muita coisa boa dela. Então, ela se separou dele, de meu pai, e ela foi para Salvador. E aí a gente pegou o ônibus em Utinga. A gente pegou o ônibus em Utinga e eu lembro como se fosse hoje o ônibus da Cristo Rei, rapaz. Aquele ônibus amarelo, topa de barata virado na gota. E nesse período, a Cristo Rei estava sendo vendida para a espécie São Jorge, que porventura veio a se transformar em Águia Branca, né? Em Águia Branca. E aí o que acontece? Eu chorando muito, né, nos braços de meu pai, você vai ter que ir, tal. E eu não queria ir para Salvador, né? Eu nunca gostei muito de capital, eu gosto de roça, eu gosto de eu gosto de viver num lugar que todo mundo me conheça. Perdão. Que as pessoas cheguem na esquina e me dêem um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que sorriem para mim e que me abraçam, né? Pessoas que sabem quem eu sou e que eu saiba quem as pessoas são. Dona Maria, como é que tá seu Joaquim, que estava meio adoentado? Oh, meu filho, melhorou, graças a Deus. Isso é bom demais, né? E aí a gente entrou no ônibus, né, para Salvador. Eu chorando muito, sem querer ir. E por ironia do destino, nesse ônibus, Deus tinha reservado um encontro maravilhoso entre eu e um grande poeta. Buli Buli. Opa, aí deu. Buli Buli, ele vinha de uma cantoria, não lembro onde foi, sei que na Chapada Diamantina, e pegou esse ônibus com a gente, né? E aí a minha mãe comigo no colo e eu chorando muito, aí ele chegou e fez: quem é essa menininha lindinha? Eu tinha um cabelo grande, eu me retava, rapaz, quando os caras vinham pra cá me chamar de menininha. Aí eu mostrava o binga na hora: eu, menininha aqui, desgraçado. Aí ele: quem é essa menininha bonitinha? Aí minha mãe me deu um beliscão: você não vai falar besteira não. Ô, seu Buli Buli, é meu filho, não é menina não. Aí eu tava chorando muito. Ele: meu filho, você tá chorando por quê? Aí eu fui explicar a ele que minha mãe tava indo embora para Salvador e eu queria ficar em Duas Barras, queria ficar perto de meu pai e tal. Aí ele me pegou no colo e começou a declamar poesia para mim. Aí eu comecei a ouvir, né, aquela poesia e aqueles versos, né, maravilhosos que iam saindo da cachola do mestre Buli Buli. A bênção, mestre Buli Buli. E que tenho que pedir a bênção àquela figura, que é uma figura maravilhosa. Aí eu lembro muito bem de um pedacinho, de um estrofezinho que ele fala, né? Que se para São Jorge foi fácil matar dragão, então será fácil matar barata. Porque o ônibus era infestado de barata, cara. Olha, esse ônibus da Cristo Rei tinha dia que era quase 24 horas para chegar em Salvador. O ônibus quebrava na estrada. Você tinha que ir prevenido, pá. Porque... levava a farofa e por conta da farofa as baratas. Aí a teoria de Darwin, né? Você colocar alguma coisa ali, aparecer um bicho para poder... Sim, aí a teoria da evolução, né? Beleza. Aí eu tive o primeiro contato. Ali eu tive o primeiro contato mais forte com a poesia. Eu não sei bem quantos anos eu tinha. Eu sei que era muito pequeno, entre 7 a 10 anos. Eu não sei se eu tinha 10 anos, eu tinha menos, cerca de 7 anos. Aí o que acontece? De manhã cedo eu acordei no colo da minha mãe, chegando em Salvador. A minha mãe falou assim: meu filho, vá se despedir de Buli Buli. Vá agradecer ao mestre Buli Buli pelos versos maravilhosos que fez com que você dormisse no colo dele. Aí o mestre Buli Buli, ele: ô, minha criança. Ele lembra bem da frase, minha criança. Pegou-me no colo, aí eu fiquei brincando com a barba dele. É a coisa mais linda do mundo que eu achava, e ainda acho, aquela barba. Aquela barba é sinônimo de conhecimento, sinônimo de grandeza, né? Grandeza cultural. A cada centímetro daquela barba ali anos e anos de vivência, né? De poesia, muita poesia. Aí ele falou assim, eu falei: muito obrigado, mestre Buli Buli, pelas poesias, vai com Deus. Aí ele olhou assim para mim, sorriu, os olhos dele brilhou, ele me balançou assim, fez: minha criança, você nunca mais vai esquecer de mim. Eu: por quê, mestre, que eu nunca mais vou esquecer de você? Porque um besourinho da poesia lhe picou. E a partir de então, eu comecei com esse pensamento. Eu fui morar em Salvador e em Nazaré, cara. Nazaré. Ali onde tem aquele hospital, onde tem a biblioteca Monteiro Lobato e tal.
E aí, cara, eu fui estudar, eu fui matriculado por Odalma Erlita, minha mãe, que Deus a tenha. Eu fui matriculado na Escolinha Monteiro Lobato. Hoje não é mais escola, é só biblioteca e arquivo público municipal, alguma coisa desse gênero. Mas a biblioteca ainda existe, né? Aí eu estudei na escolinha da Biblioteca Monteiro Lobato. A professora pediu que a gente fosse na biblioteca escolher um livro. Cada qual escolheria um livro e tal, tal, tal. E aí, rapaz, eu escolhi um livro, né? Eu escolhi um livro pela capa, que era um livro de uma foto de um senhor, né, com bigode e tal, um senhor bonito, um rapaz bonito, de 20 anos, 22 anos. E aí eu tinha passado por baixo da prateleira de livros, né? E tinha ido escolher um livro em uma outra área que não era infantil. Beleza, quando a professora levou os alunos para a sala, cada qual com seu respectivo livro que havia escolhido, ela pediu para que as pessoas, os garotos, lessem um pedacinho e falassem um pouco do que leu. De ponta a ponta, todo mundo, os garotos diziam que ia ser, que ia ser não, que tinha lido o Porquinho, não sei das quantas, Chapeuzinho não sei de onde, Monteiro Lobato, quando Pinóquio não sei o que, Gepeto isso e aquilo. Arthur, chega na hora de Arthur Oliveira, você leu o quê? Que livro você escolheu? Falei, professor, escolhi por esse livro aqui, ó. Eu gostei desse rosto desse rapaz, eu achei bonito. Ela, você escolheu Castro Alves? Eu falei, eu não sei o nome, professor, eu escolhi esse. Ele é Antônio Frederico de Castro Alves, um poeta baiano. Eu falei, que legal, então eu escolhi Castro Alves. Agora leia o pedaço da coisa que você, da poesia, da história, do que você gostou. Aí eu li, né? Eu li 2 pedaços. Um deles é Eu sou como uma garça triste que mora à beira do rio. As ovelhadas da noite me fazem tremer de frio. Me fazem tremer de frio, como juntos da lagoa. Feliz Araponga errante que é livre voa. E o outro pedaço que eu li foi E vós, cruzai os braços, covardia. E murmurai com fé e hipocrisia é preciso esperar. Esperar? Mas o quê? Que a populaça, esse vento que o trono despedaça, vem abismos cavar? Rapaz, a professora pirou, cara. Chamou minha mãe para conversar, e que não era normal uma criança naquela idade ler Castro Alves, né? E aí outra coisa que aconteceu, a professora pediu que a gente fizesse uma redação sobre o que a gente queria ser quando a gente crescesse. Aí eu fiz a redação dizendo que eu queria ser repentista. Inspirado em Bully. E, de certo modo, eu falei nessa redação da importância de se levar a poesia para as pessoas. E que a gente estava, que o cantador estava num estado de espírito elevado e alegrava as pessoas por onde eu andava. Cara, o que eu escutei dessa professora foi terrível. Ela falou que eu nunca ia ter dinheiro na vida. Eu nunca ia ter felicidade, que eu ia ser uma pessoa amargurada, uma pessoa infeliz. Olha ao seu redor, todos os seus colegas estão dizendo que querem ser médico, que querem ser engenheiros, e você quer ser repentista. Depois de grande, eu comecei a declamar poesia nos ônibus. Eu cheguei a entrar em 60 ônibus por dia. Bully, eu tenho um reencontro com o Bully, daqui a pouco eu falo sobre isso, né, depois de adulto, através de um grande amigo meu, uma pessoa que eu tenho muito respeito, conheci o pai dele, que é Alberto Muniz, né, de Utinga, foi prefeito de Utinga por muito tempo, um cara que eu tenho muito carinho, muito respeito, a família dele toda, independente de política, né, é o ser humano Alberto Muniz, eu tenho muito carinho por ele. E através de Alberto eu me reencontro com o Bully. E Bully chega para mim e fala, olha, você precisa passar um tempo declamando poesia nos ônibus, cara. Isso é feito na Paraíba, no Pernambuco, no Ceará. Agora eu tô olhando para dentro de mim, tô vendo o quanto tem da influência do mestre Bully dentro da minha vida. Olha, tô todo arrepiado. Coisa boa. E assim, quando eu chego nos ônibus, eu me lembro da professora que disse que eu ia ser infeliz na vida porque eu escolhi a profissão de poeta. Que eu escolhi ser repentista, ser cordelista. Repentista eu ainda não sou, mas eu quero aprender. Aprender não se aprende, né? Mas eu quero treinar, adestrar minha mente ao repente, né? E aí o que acontece? Eu cheguei a entrar em 15, 20, cheguei a entrar em 50 ônibus por dia.
Já fiz 50 ônibus por dia. Em uma determinada fase da minha vida, 2012, 2014, teve dia de eu fazer 50 ônibus por dia. O que eu via, eu entrava em um ônibus com 40 pessoas sentadas. 30, 40 pessoas sentadas. Imagine você fazer 40, 50, 60 ônibus por dia com 40 pessoas sentadas. Quantas pessoas lhe via durante o dia? E quando eu olhava para a face dessas pessoas, eu via aquela tristeza. Que a professora falava. Que a professora falava. Das profissões que dão dinheiro. E eu via o quanto a poesia era importante, cara. Teve momentos de eu estar em casa e eu usar o Facebook, chamar, né, o aplicativo do Facebook, esqueci agora o nome, Message, chamar e eu atender, e o cara dizer, é Arthur Oliveira, eu falei, sou eu, sim, diga. Você lembra de mim? Eu, não tô lembrado de você. Ah, você estava no ônibus hoje, eu estava indo para casa dos meus pais, para dizer para meus pais que eu ia desistir do curso de engenharia, mas quando você entrou no ônibus, olhou dentro dos meus olhos e disse, a vida é como andar de bicicleta, se parar você cai. Vai em frente sem parar, porque parar é algo suicida. A estrada é muito curta, a vida é muito curta, a estrada é que é comprida, você sobe, você desce na escada da vida, e às vezes até parece que a batalha está perdida. E que você voltou ao ponto de partida. Vai à luta, levanta, revida. E eu cheguei em casa pensando nisso. E eu desisti de desistir do curso de engenharia. Coisa boa, né? O quanto a gente interfere com a arte na vida das pessoas, levando a felicidade que dizem que não está dentro de nós, mas que mais do que nunca a gente repassa com uma facilidade incrível, né? E através de Bully Bully, eu revi algumas pessoas que eu vi quando criança, né? Queiroz, o Fernando Queiroz, uma figura de um coração maravilhoso, a bênção a esse grande cantador Queiroz, Antônio Queiroz, Lavandeira, velho, Lavandeira, um poeta repentista da cidade meu Deus do céu, passou agora o nome da cidade dele, ele é de Valente, se eu não me engano. Se eu não me engano, ele é de Valente. O Paraíba, o velho Paraíba, fechadão, coração imenso, de um carisma imenso, mas sério, fechadão. E eu sou ousado, né? Eu ficava lá na banca de livretos de cordel ali na Cidade Baixa, na frente do Mercado Modelo. Hoje não tem mais, porque para Netinho não é importante cultura. Netinho, filho de ACM, neto de ACM, né? Para ele, literatura de cordel não tem a menor importância e tiraram a banca de cordel de lá, né? Derrubaram que era um ponto onde os repentistas se encontravam, onde eu ia rever os meus amigos, onde as pessoas que gostam de poesia iam, né? Hoje esse espaço não existe mais, porque não é importante para essa galera que está no poder, né? Porque a arte, ela liberta. E é importante para essa galera o quê? A escravidão mental. E aí eu revi essa galera. Eu comecei a escrever cordéis e mandar para Bully Bully ler. E assim, ele era muito frio, sabe? Ele olhava assim, quando ele via erro, ele nem parava ali e devolvia. E de tanto insistir, eu acabei, por fim, sendo chamado de poeta por Bully Bully. Ele, esse aqui tá certo. De hoje em diante, para mim, você é poeta. Eu posso guardar esse? Eu falei, deve, ele guardou alguns cordéis, né? Mas assim, tem a raiz, né? A raiz disso tudo, que é quando eu chego em Morro de Chapéu, aos 15 anos. Né? Que eu começo a fazer poesia através de 3 pessoas. Uma delas foi Judith Arlego. Judith Arlego é uma figura que também está presente a todo instante em minha vida. Né? Eu tenho uma lembrança daquele sorriso de olhos verdes. Eu fecho os olhos e revejo Judith Arlego todos os dias da minha vida. Eu sempre estou lembrando dela, né? Eu tenho uma gratidão muito, muito grande pelas pessoas que influenciaram de algum modo na minha vida, sabe? Eu tenho uma gratidão imensa. E Judith Arlego é uma pessoa que... Eu chego para morar aí em Morro de Chapéu. Eu morei em Duas Barras dos 12... Eu volto para Duas Barras com 12 anos. Morei dos 12 aos 15 anos.
Foi uma fase muito boa, uma fase de muito estudo, de muita cachaça à cabeceira do rio. Rapaz, ressaca virada no canso, sabe? Assim, e eu usei esse tempo dos 12 aos 15 anos para estudar, para ler. Eu li muito, 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 muito mesmo. Eu tava num diálogo assim meio ferrenho com a irmã minha, né? Maria Augusta, né? E ela fez uma piada assim na hora do almoço. Ela falou assim: ah, o protetor do proletariado. Aí eu vi aquilo e falei: peraí, você queria que eu não tivesse conhecimento? Você queria que eu não tivesse lido e que dissesse amém para tudo que você questiona? Aí seria bom, né? Seria maravilhoso, né? Você vir com uma verdade pronta e eu absorvê-la como uma verdade absoluta e não questionar. Mas, infelizmente, o culpado de eu ser contestador é a dona Odelita de Oliveira Rocha, que abriu as portas, eu lembro da estante, uma estante de mogno, né? Uma estante preta de madeira de lei, cheia de livros. Foi essa estante que fez com que eu me transformasse num ser humano contestador. Ali eu tive acesso a um monte de coisa, né? Uhum. Tive acesso a muita coisa de psicologia, tive acesso a muita coisa dos grandes líderes, né? Eu li Mahatma Gandhi, eu li Nelson, algumas coisas sobre Mandela, eu li muito sobre Joseph Stalin, eu li muito eu li algumas coisas de Nietzsche, Sigmund Freud, tinha uma coleção de Sigmund Freud muito boa. A princípio eu não entendia muito, porque uma criança de 14 anos vai entender Freud, mas assimila isso, você está entendendo? Assimila. Então, os fatos vão te dando argumentos para que você volte à leitura e perceba, dentro do seu contexto atual, contemporâneo, aquilo que você leu no passado. Olha, eu li lá em Freud e dizia que era assim, e olha aí, acontecendo. Sim. Aí eu chego no Morro de Chapéu com 15 anos de idade, né? Eu vou morar na Rua do Fogo. Uhum. Para mim, um dos lugares mais lindos de Morro de Chapéu, né? Seu Zuarte, figura maravilhosa. Zuartinho, eu tenho contato nessa fase com o Zuartinho. Saudade dos abraços de Zuartinho, do aperto de mão olhando no olho. Como é que você está? Tudo bom, meu querido? Aquela verdade, sabe? Aquele amor verdadeiro. Aquele abraço gostoso, sabe? De abraçar e acariciar nas costas, assim, sentir. Zuartinho tem muito isso, muito, muito, muito isso. Eu li um livro dele, A Busca do Sol de Si, se eu não me engano é esse nome. Eu li quando criança, estou relendo hoje, eu estou refazendo todo esse percurso das coisas que eu li, né? Quando criança. E vou morar na frente da casa de Judith Arligo. Judith Arligo, todos os dias, ela dizia que tinha dentro de mim a semente da poesia, e que eu precisava regá-la. E começou a falar que queria me ensinar a metrificar. E ela queria que eu aprendesse a fazer um soneto. Rapaz, negócio difícil da gota tal do soneto. Aí foi que eu fui entender aquele ditado da emenda, que é mais difícil, que é pior do que o soneto. Rapaz, eu só fiz na minha vida 2 sonetos até hoje. 2 sonetos. E no dia, eu lembro como se fosse hoje, o dia que eu consegui fazer um soneto. Eu com 15 anos de idade, nasci em 1974, com 15 anos de idade, foi da década de 90, né? Pra cá, eu consegui fazer um soneto em 2012. Poxa, 23 anos depois, praticamente. 2012, eu consegui fazer um soneto. Quando eu terminei de fazer esse soneto, que eu olhei, que estava metrificado, que estava certo, de acordo com aquilo que eu estava estudando ali, eu bati a mão na mesa e gritei: Judite, ô Judite, eu consegui fazer um soneto. Aí minha mãe ainda era viva, né? Morreu agora de 2019. 2019 ela faleceu, se eu não me engano. Foi 2019. Aí o que acontece? Ela tava na cozinha, ela chegou na sala assim, fez: menino, o que é que tu quer gritando pro Judite uma hora dessa na vida, menino? Judite já se foi, tá lá com o pai, com o papai do céu. Tu quer o que com Judite? Eu: não, minha mãe, ela queria me ensinar a fazer um soneto e eu aprendi. Tem outra figura aí, macho, que a gente tava falando agora dele, que eu escrevi o nome dele errado. Outra figura aí, cara. Ele é lá da filosofia filisbertiana do Tareco. Rapaz. Quando você encontrava o cidadão, ele dizia: sim, pois não, Arthur, a que veio?
Eu lembro como se fosse hoje, rapaz. Um dia eu me maquiei de velho, né? Eu deixei a barba crescer, pintei a barba toda de branca, pintei a sobrancelha, pintei o cabelo, botei um chapéu de couro, vesti uma roupa bem rasgada. Aí cheguei, bati na porta da casa, todo empolgado, sem saber quem vinha atender. E eu pensava que quem vinha atender era Chico Leite, rapaz. Chico Leite. Aí eu falei, eu vou esculhambar, vou perturbar com o Chico Leite. Quando eu bati na porta, que eu levantei a cabeça, foi a esposa dele que veio atender. A mãe de Babalé, né? Sim. Eu não lembro o nome dela agora. Aí quando eu levantei, falei, ô dona, cadê seu Chico? A mulher me olhou com a cara feia assim. Ela, Chico, não é que tá aqui não. Muito obrigado. Quebrou na emenda. Eu perturbei muito Chico Leite, cara. Aí eu chegava lá pedindo a ele pra me ensinar a fazer poesia, né? A metrificar. Chico, me diz o que é uma quadra. Aí ele, bicho, isso aí que tu tá escrevendo não é cordel, não. Ô Chico, como é que é? É muito difícil. Não, eu quero aprender, mas é difícil. Não, mas eu quero aprender. Olha, eu vim aqui. Aí começava, né? Me ensinar o que era uma quadra, me ensinar a contar os versos direitinho e tal. O que era a sílaba métrica, o que era a sílaba poética, o que era a sílaba tônica. E aí começou nessa putaria da gota. E eu fui aprendendo um pouco e tal. Mas Chico sempre foi um cara muito dinâmico, né, cara? Então, eram 10 idas na casa de Chico e uma encontrada. Verdade. 10 vezes na casa de Chico. Foi nosso professor de educação física, a gente ia acordar Chico Leite para poder ir dar aula pra gente. Olha aí, tá vendo aí? E uma grande figura, o cara que trouxe a musculação para o Morro de Chapéu, né, velho? Era Ferros? Não. Ferros da academia. Era Ferros, era isso mesmo. Major Pedro Celestino no BQP. E ele faixa verde de karatê, bom karateca, mas ele desistiu do caminho, mas... E aí, rapaz, beleza. Aí eu começo a fazer teatro. Desinveste a fazer teatro, não sei o que, isso, aquilo, outro. E um belo dia, Márcio Brito chega pra mim, né? Chega na minha casa. Márcio Brito, diretor do Centro Cultural, bibliotecário, meu primo, um cara estudioso. Ele estuda muito a história de Morro de Chapéu. Sim. Tem um conhecimento muito amplo, né? Sobre a história de Morro de Chapéu. Foi seu mestre, né? Sim, do teatro. Do teatro, meu mestre também, de certa forma, porque eu assimilei muita coisa boa dele. Ele me influenciou muito, né? Aí ele chega pra mim e fala assim, ó, tá tendo uma menina aí, acho que era Dalila Machado, o nome dela, se eu não me engano. E ela veio dar um curso de leitura, um curso de interpretação dos textos de Carlos Drummond de Andrade. E você não aceita não como resposta. Precisa só 2 pessoas e fulano já disse sim. E você vai fazer em ponto final. Eu, tá bom, doutor, trouxe a algema. Aí eu fui, cara, fazer esse curso de leitura e tal. Foi muito bom, porque nesse curso eu entrei em contato, se eu não me engano, Ana Lúcia fez esse curso. Lula Mamão. Sim. Menina Lúcia Rocha, Cabeleireira. Fez esse curso, se eu não me engano. Quem foi mais que fez, meu Deus? A menina que era esposa de Fernando, do professor Fernando. Vitória Régia fez esse curso. Então, pô, olha só quanta gente bacana, né, cara? Então, pra mim foi muito bom. Muito bom. E sem falar que ali eu começo a entrar em contato com esse poeta itabirano, né? Nascido em Itabira. Alguns anos vivi em Itabira. Principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 70% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas, e esse alinhamento do que na vida é porosidade, comunicação. Aí eu começo a entrar em contato com Carlos Drummond de Andrade, eu começo a pegar a antologia de Carlos, a antologia poética de Drummond, aí começo a estudar a vida de Drummond, aí Drummond chega à minha vida, né, como eu diria, temperando ainda mais esse angu poético, né? São várias vertentes que você tem, né, na poesia, para serem somadas ao que você tira de proveito para o teatro e, enfim, para o que você faz. É verdade. E assim, através de Bully Bully, eu trago outras figuras, né? Como, por um exemplo, eu quero conhecê-lo, quero ter esse prazer de conhecê-lo, que é Ivanildo Villanova, cara.
Ivanildo Villa-Nova é um dos maiores poetas do Nordeste brasileiro, um dos grandes cantadores do Brasil, sabe? Ivanildo Villa-Nova de conhecimento tamanho, assim. E fui apresentado a Ivanildo Villa-Nova, quer dizer, a obra, né? Através do mestre Buli e dos cantadores, né? Muito bem. Arthur, você está inaugurando um momento diferente da live, que a gente nunca fez a participação aqui presencial, até por força da pandemia e tudo mais, mas será sempre um prazer recebê-lo. Só que para a gente fechar com chave de ouro, não pode faltar um cordel, né? Um cordel? Pode não, senão não tem graça. Fique à vontade, pense aí no autor, não sei se é nosso aqui da cidade ou da região, se Chico Leite, se Aragão, eu já vou rimando e repentando. Sim, o Wilson Aragão, outra figura também, né, que veio somar isto, né? Eu com 16 anos de idade, eu ganho de presente, se eu não me engano, de Charles Carvalho, o disco de Wilson Aragão. E eu levo esse disco de Wilson Aragão pra casa, eu só falto furar esse disco, e Maristela, ai, tanta coisa pra ouvir, mas não é. E aí eu entrei em contato com uma grande figura, com a obra de um grande poeta, que é José Laurentino. José Laurentino, nascido em Puxinanã, no interior da Paraíba. Aí eu começo a buscar. Eu estive na Paraíba, passei um mês na Paraíba, e todas as noites eu escutava José Laurentino. E assim, eu tinha um pesar muito grande, porque eu gravei todas essas coisas da rádio, né? As rádios da Paraíba, do Pernambuco e do Ceará, elas têm um respeito muito grande pela literatura de cordel. Sim. É muita coisa que é consumida, tá entendendo? E tem circuito da viola direto, tem circuito de viola. Eles filmam pé de parede, gravam, né? Pé de parede e jogam ao vivo os pés de parede. Pé de parede é uma disputa, né? Entre poetas, cantadores, cujo dinheiro casado no pé da parede, né? Por esses violeiros, geralmente uma bodega, né? Uma bodega bem fubenga. Tem que ser fubenga. Se não for, o pé de parede não presta. Então vou lhe fazer um desafio. Ou conversa de passageiro ou matuto no futebol. Matuto no futebol. Hoje os pessoal do mato já estão se civilizando. Já tem rapaz estudando para a banda da capital. E já tem moça que namora, ó, com os umbigos de fora. Etc. coisa e tá. Isso tudo, no entanto, eu nunca tenho acompanhado a da civilização. Mas nem que a morte me mate. Eu nunca fui numa boate e nunca vi televisão. Esse tal de cinema, que eu não sei nem como é. Se é homem ou se é mulher. Se vem da lua ou do sol. Um triato eu nunca vi. Eu também nunca assisti um jogo de futebol. É isso mesmo, meu patrão. Eu nasci para ser matuto, viver com uma bicho bruto dando de comer a gado. Eu só sei que eu sou gente porque um velhinho, meu parente, disse que eu sou batizado. Mas por arte do pecado, os filhos de meu compadre Chico, fazendeiro mais rico daquele meus arrebó, com preguiça de estudar, inventou de inventar o talo do jogo de futebol. E no pátio da fazenda mandou botar 2 barras. Eu fui assistir a farra do lote de vagabundo. Rapaz, na hora que eu me afrouxei, vocês acreditam que eu achei a coisa melhor do mundo? Eu caboclo lazareno, 1,5 m de altura, bucho por essa altura. Medo pra minha sulipa. De jogar fiz um palpite e acertei logo o convite pra moto pegar de equipa. Aí me deram cação listrado, um também uma joelheira, uma luva, uma chuteira, uma camisa de gola. Eu gritei, tá danado. Eu já peguei um touro bravo e sustentei ele pelo rabo. Por que eu não pego uma bola? Não é bem assim, não. Quando o jogo começou, com um juiz muito bom e do honesto, que por sinal era Ernesto o nome do apitador, um caba metido da justiceiro pra mais do jogo parar, bastava a gente chutar na cara do companheiro. Maria. Bola vai, bola vem, o filho de Zeca Paraíba me inventa de dar um drible no filho de Chica Bejeira. Esse deu uma rasteira com o coitadinho no matuto, passou uns 30 minutos rebolando na poeira. Aí o juiz apitou pênis e mandou chutar a bola contra ele. Por causa de um erro que o tal do Fubeck deu um chuto no Honorato. Aí o juiz errou. Se for o Fubeck que chutou, ele que pagasse o pato. Mas afinal, meus irmãos, não gosto de confusão. Mandei o caba chutar e fiquei de cá, ó, só esperando o choque. Finalmente a miséria da bola vinha.
Minha tão pequenininha que na bala de badoque. Quando eu fui pegar a bala, me atrapalhei, meu patrão. Ela passou por entre meus braços. Foi batendo na região, foi batendo e eu caindo, espulhando pelo chão. O povo bateu riba, me deu um chá de jalapa, 2 copos de garapa, um chá de quixabeira. Quando eu tive uma miora, joguei a chuteira fora, saí batendo a poeira. Daquele dia pra cá, nem por modo de eu ganhar dinheiro, não jogo mais de goleiro, nem com chuva nem com sol, nem aqui nem no deserto. Eu nunca mais passo nem perto de um campo de futebol. Eita, nós, dá-lhe Arthur. A benção, Zé Laurentino, esse grande poeta, essa figura maravilhosa da cidade de Puxinanã, no interior, no sítio das Antas, nascido no sítio das Antas, em Puxinanã, com fé em meu pai, nosso pai celestial. Quero visitar o sítio das Antas, quero visitar Puxinanã, quero ir à casa onde ele nasceu, né? Onde ele viveu. E eu quero fazer todo esse apanhado, né? E colocar esse apanhado em vídeo, nessa reportagem toda, e colocar no meu canal e ceder para você também. Será um prazer. Esse material. Como foi também recebê-lo aqui. Amém. Obrigado também por mais essa oportunidade. Também. E a parceria está firme e forte. É história. Forte igual gelatina. Diga. É história, arte e cultura, como é? História, arte e poesia. E poesia. É. E aqui na live do Léo a gente vai se misturando e levando até você essa coisa boa que Morro de Chapéu tem no sangue. Prazer.